Como alguém perde sua vida sentada num sofá no meio de milhões de habitantes e ninguém vê nada, ninguém sabe de nada, ninguém nem a encontra por 3 longos anos. Essa é a triste e estranha história de Joyce Carol Vincent. Oi, gente! Bem-vindos, queridos inscritos. Se não se inscreveu ainda, dá tempo. Se não quiser, sem ressentimentos, vamos todos voltar para a Inglaterra, onde vamos conhecer uma história que, para mim, parece mais coisa de filme ou livro. Nossa protagonista é Joyce Carol Vincent, nascida no dia 19 de outubro de 1965, em Hammersmith, um bairro de London, bastante central, e é para onde sua família tinha imigrado de Granada, na Espanha. O seu pai, Lawrence, era um carpinteiro de origem africana e a sua mãe, Iris, era indiana. E ela acaba, infelizmente, perdendo sua vida por causa de complicações pós-operatórias. E assim, Joyce, que estava com apenas 11 anos de idade, acaba sendo cuidada, criada por suas 4 irmãs mais velhas, com quem ela se dava bastante bem. O que não podemos dizer do seu relacionamento com seu pai. Não era ruim, mas era bastante frio. Ele era bastante distante emocionalmente de todas as filhas e com o tempo, ao menos com Joyce, nós sabemos que o relacionamento virou inexistente. Ela, aliás, quando adulta, tinha o hábito de dizer para as pessoas que tinha perdido o pai, que ele tinha falecido já há muito tempo, o que não era verdade. Mas como vimos com suas outras irmãs, ela tinha um ótimo relacionamento. E esse relacionamento ela levou até a idade adulta, ou pelo menos até os fatos que estamos por conhecer. E são essas irmãs que se responsabilizam completamente pela criação de Joyce e também pela sua educação, garantindo que ela vá à escola, que ela se torne uma excelente aluna, que ela tenha boas notas, mas ela acaba deixando a escola completamente quando ela tinha 16 anos, sem conseguir nem o diploma de 2º grau. E esse é o primeiro indício que a gente tem, é o primeiro exemplo que a gente tem de Joyce tomando decisões um pouco drásticas, decisões que ninguém consegue fazer com que ela mude de ideia e decisões principalmente que a gente não sabe exatamente o porquê. Mas de qualquer maneira, mesmo assim ela teve bastante sorte, ela começou a trabalhar numa boa empresa no centro de London como secretária. E com o tempo, ela fazia alguns cursos paralelos, ela conseguiu devagar ali subir na carreira. Ela teve diversos cargos diferentes, até que ela resolveu mudar da empresa que ela estava trabalhando, que ela tinha trabalhado desde os 16 anos, e ela chegou no, digamos, ápice de sua carreira, conseguindo um excelente cargo, quando ela estava com 32 anos, numa nova empresa muito prestigiosa, na tesouraria, no departamento de tesouraria dessa empresa. E aqui a gente tem o segundo exemplo, porque depois de apenas 4 anos, ela deixa esse emprego, sem nenhuma explicação. E mais inexplicado ainda foi o seu próximo passo, porque depois de pedir demissão, ela começou a trabalhar como faxineira em alguns hotéis daqueles os mais baratos possíveis de péssima qualidade. Essas grandes mudanças aconteceram em 2001, quando Joyce estava com 36 anos, e não foram as únicas coisas que mudaram drasticamente na sua vida. Ela, ao mesmo tempo, também estava se afastando gradativamente de amigos e parentes, de todo mundo que ela conhecia. Aliás, de toda a sua vida, ela não estava mais indo aos lugares que ela frequentava, ela tinha deixado o emprego, como a gente viu, e para as pessoas ela estava simplesmente desaparecendo gradualmente, sem que ninguém tenha ideia de um porquê. Aliás, provavelmente ninguém nem sabia a extensão do que estava acontecendo. E essas mudanças continuaram a se estender, a tomar conta da vida de Joyce, que depois do emprego, dos seus lugares habituais, de deixar as pessoas, deixou também o apartamento onde ela morava e foi para um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Informação que com certeza explica todas as outras mudanças que estão acontecendo na vida dela. Porque não é nada incomum que vítimas acabem se afastando por não saber dividir o que aconteceu ou o que acontece ainda com elas. Muitas simplesmente sentem vergonha e tem também aquelas que estão mudando toda a sua vida para literalmente fugir de alguém. O que não sabemos, mas pode muito bem ser o caso de Joyce, que passou 2 anos naquele abrigo, até que em 2003 ela se transferiu para um apartamento, complexo de apartamentos que ficava em cima de um shopping center chamado Wood Green, porque era na região de Wood Green, em London, que eram residências dadas às pessoas que por algum motivo estavam tendo que receber ajuda do serviço social, como vítimas de violência doméstica, por exemplo. Mas o endereço desse monolocal onde ela se transfere, ela não dá nunca para ninguém. Nem para as poucas pessoas que sabiam que ela estava num abrigo, mesmo que ela não tivesse dito nem para essas pessoas o porquê, ela não tinha dado nenhum detalhe para ninguém. E Joyce, então, por seus parentes e amigos, termina de desaparecer.
nenhum traço dela, que dá o próximo sinal de vida meses depois, em novembro de 2003, quando ela dá entrada no pronto-socorro de um hospital, por estar vomitando sangue, permanecendo então ali internada por 2 dias com o diagnóstico de úlcera péptica. Mas depois de sua internação, ela volta para sua casa e volta a não existir. E nós vamos deixar então ela ali, na sua casa, e vamos fazer um salto de 3 anos, até o dia 25 de janeiro de 2006, que é quando funcionários judiciários arrombam a porta verde da casa de Joyce para entregar uma carta para ela, um documento de despejo, já que nos últimos 2 anos foram acumuladas dívidas no valor de 3.800 libras em aluguéis não pagos. E, obviamente, antes de chegar ali para despejá-la, diversas cartas já tinham sido enviadas, diversas ligações tinham sido feitas, tentativas de comunicação, tudo sem sucesso. Ninguém viu Joyce, nenhum telefonema foi respondido e ela nunca abriu a porta. Aliás, nem os funcionários que estavam ali estavam conseguindo abri-la, por causa da quantidade gigante de correspondências que tinham sido colocadas por baixo. Estava tudo ali ainda acumulado. E passado esse primeiro obstáculo das cartas e correspondências, os funcionários chegam até a cozinha, onde eles veem sobre a mesa 2 sacolas de compras, cheias ainda, como se elas tivessem acabado de ser apoiadas ali. E é então que eles se dão conta de um barulho baixo, mas constante. Eles chamam algumas vezes o nome de Joyce, perguntam se tem alguém na casa, mas eles não têm nenhuma resposta e seguem em direção àquilo que eles estão ouvindo. Eles chegam então no próximo cômodo, que é a sala, e imediatamente percebem que aquilo é a televisão, que em baixo volume está ligada. E na frente dela tem um sofá, e nesse sofá está sentada Joyce. Ou melhor, o esqueleto dela, ainda vestindo suas roupas e rodeadas de papel, fitas e presentes, que ela parecia estar embrulhando, mas não conseguiu terminar. Joyce tinha perdido sua vida e permaneceu ali, no mesmo ambiente, no meio da mesma atividade, na mesma atmosfera, com a TV e o aquecimento ainda ligados. E nessas condições o seu corpo tinha simplesmente sido liquefeito e nenhuma autópsia conseguiu determinar a causa exata do seu decesso. Mas a hipótese mais provável, aquela mais aceita, é que Joyce tivesse vivido apenas 2 semanas depois de ter recebido alta do hospital. Isso bem 3 anos antes. Ela tinha provavelmente tido complicações daquela crise de úlcera ou talvez uma crise fulminante de asma, doença da qual ela sofria. De qualquer maneira, uma tragédia, mas não a única, porque a maneira como ela estava vivendo era provavelmente tão trágico como a maneira como ela tinha perdido sua vida. E a combinação dessas 2 coisas acabou levando a uma terceira tragédia, podemos dizer, que é não ter sido descoberta por 3 longos anos. Só várias perguntas sem resposta, nenhuma explicação para a vida e agora para a morte de Joyce. Por que uma mulher saudável, com relacionamentos saudáveis, estava morando numa residência para vítimas? Ela perdeu sua vida com 41 anos apenas e permaneceu ali por outros 3, sem que ninguém percebesse ela numa cidade com mais de 7 milhões de habitantes. Afinal, Joyce, apesar de ter perdido a mãe e apesar do pai distante, ela cresceu sim no meio de muito afeto, ela dizia isso. Ela levou uma vida considerada estável, mantendo o mesmo emprego na mesma empresa por mais de 15 anos. Ela sempre tinha amigos, ela tinha hobbies, amava cantar e não parecia ter nenhum problema com namorados, nunca teve, tendo chegado a ficar noiva de um famoso produtor discográfico. Ela sempre foi considerada, pareceu ser uma pessoa com uma vida mais do que normal, mas interessante realmente. Ela tinha sim o seu trabalho, o seu emprego estável, mas ela chegou a ser vocalista de diversos discos e através do tal noivo ela tinha conhecido Nelson Mandela, ela tinha jantado com Steve Wonder. Como eu disse, ela tinha uma vida interessante, vida que Joyce, por vontade própria, decide trocar por fazer a limpeza em hotéis decadentes na mais completa solidão. E ela consegue, ela resistiu tanto que aparentemente todos na sua vida tinham desistido dela, pois mesmo 3 anos tendo se passado, o nome dela nunca constou em nenhuma lista de desaparecidos. Ninguém reclamou oficialmente a sua ausência. E um bom exemplo do quanto ela estava provavelmente resistindo, nós temos na ocasião do seu último sinal de vida, quando ela foi internada por causa da úlcera. Nem numa dificuldade assim grande ela resolveu abrir mão, abrir uma exceção, contatar alguém. Aliás, ela nem deixou o hospital contatar quando ela se viu obrigada a preencher o formulário com os dados de uma pessoa próxima para ser chamada em caso de alguma emergência. Ela colocou os dados do seu ex-chefe, de quando ela trabalhava naquela instituição financeira. Alguém de quem ela aparentemente não era nem próxima.
E agora já não existiam mais pessoas próximas a ela. Porque depois de alojar Joyce naquela residência para vítimas, aquela instituição pagava sim uma parte do seu aluguel mensalmente, mas não tinha nenhum contato com ela mais. Como a outra parte desse aluguel era paga em débito automático da conta de Joyce, levou um tempinho até que terminasse todo o dinheiro daquela conta, para que a dívida se acumulasse e a justiça então fosse acionada, permitindo que Joyce fosse descoberta. Sem, no entanto, nunca ter sido procurada. Literalmente por ninguém, porque quando seus registros telefônicos foram controlados, ninguém nunca tinha ligado para aquela casa. Nem o serviço social, nem ninguém que tinha feito parte da sua vida, agora parte do seu passado. E apesar de sabermos que foi uma decisão da própria Joyce esse afastamento, essa solidão, ela provavelmente tinha um motivo para isso. Em algum momento, esse afastamento pareceu para ela ser a única solução. E faz sentido que quando alguém está fragilizado, quando alguém está no meio do problema, fica mais difícil sim ver outras opções, enxergar saídas. Nesse momento fica bem difícil saber onde parentes e amigos podem ir contra a vontade da pessoa. Onde termina a obrigação de respeitar a decisão de alguém e começa a necessidade de intervir. Difícil também para nós estarmos aqui julgando o que alguém deveria ou não ter feito. Mas a polícia teve que fazer um pouco de investigação ali para tentar entender a situação. Afinal, existia sim a possibilidade de que alguém tivesse alguma culpa. E assim a família de Joyce foi contatada e as suas irmãs disseram que tinham sim contratado um investigador particular para encontrá-la. E elas também tinham entrado em contato com o Exército da Salvação. E com esses esforços, elas tinham sim conseguido um possível endereço de Joyce. Elas tinham escrito algumas cartas, mas como elas nunca tiveram nenhuma resposta, elas acabaram aceitando o fato de que Joyce tinha decidido romper definitivamente com elas. Provavelmente acabaram se acostumando com essa ideia, afinal nós nos acostumamos com quase tudo, bom ou ruim. E tem algo mais que todos nós fazemos, ou melhor, não fazemos, que é sentir a dor de uma outra pessoa na mesma intensidade que ela sente. Nos colocarmos 100% no lugar do outro. Eu acho que é impossível, acho que ninguém faz. E creio que seja normal isso, creio que seja realmente humanamente impossível. O que acaba fazendo com que a gente sempre um pouquinho minimize. Fica fácil de imaginar então que os entes queridos de Joyce pensavam que ela estava com um problema sim, mas ela ainda tinha a capacidade de decidir se afastar, por exemplo. Acreditar que ela estava sozinha, mas que ela ia conseguir sair disso, obviamente. Que ela estava mal, que ela tinha sido machucada, mas que ela ia sarar. Ainda mais alguém como ela, bonita, inteligente, admirada, invejada até. Uma pessoa que parecia sempre muito bem, melhor do que bem, sempre a pessoa melhor vestida, uma pessoa que estudou dicção para conseguir falar com o acento que ela queria. Mais fino. Temos mais dificuldade em acreditar que uma pessoa assim, que provavelmente é melhor do que nós em um monte de coisa, que tem uma vida que nós consideramos provavelmente muito melhor do que na nossa, tem um final trágico. Talvez uma tragédia como um acidente, sim, mas não uma tragédia porque ela se sentiu tão péssima que ela mesma se colocou naquela situação. E essa não é apenas a minha opinião, os investigadores tiveram a mesma impressão quando eles ouviram as pessoas que eram próximas a Joyce. Alguns não entenderam que ela tinha a tendência de não resolver as coisas, de simplesmente se afastar quando problemas surgiam. Que levou essas pessoas a pensarem, quando Joyce se afastou, que ela apenas estivesse fazendo isso, só que numa escala bem maior. Outros amigos e parentes deram também a entender que ela tinha recebido algumas coisas com muita facilidade na vida, então ela não dava muita importância, ela não dava o valor devido. Como o interesse dos homens, por exemplo. Se ela terminava com um, logo apareciam outros 2 pretendentes. Outra característica também que se formou na cabeça dos investigadores sobre Joyce é que ela tinha sempre que mudar, que ela tinha sempre um novo hobby, um novo projeto, um novo plano. Ela foi descrita como uma pessoa livre por diversas pessoas, mas no sentido de, mesmo que ela gostasse de alguma coisa, de alguma pessoa, ela não tinha nenhum problema em deixar as coisas para trás. Ou seja, tudo isso junto, toda essa impressão que as pessoas que a conheciam tinham dela, que foi a impressão que elas passaram para os investigadores, ajudou as pessoas a não entenderem a extensão do que estava acontecendo. As irmãs, por exemplo, eu sei que ela não está falando comigo, nem com minhas outras 3 irmãs. Eu não sei que ela não está falando com nenhuma pessoa que ela conhece, que ela não está indo mais em nenhum lugar que ela frequentava. Os amigos provavelmente sabiam ainda menos. E pesquisando sobre esse caso, que mais uma vez eu só estou caindo nesses casos sem detalhes, sem muita cobertura. Aliás, esse tem uma coisa interessante, tem muita coisa sobre ele, tem um filme sobre ele, tem um documentário sobre ele, só que é tudo muito especulação, é tudo muito a história, como eu disse no início,
Para mim é uma das que mais parece coisa de filme, coisa de livro. Mas fatos mesmo, uma investigação, detalhes, isso não tem. Tem muitos depoimentos das pessoas sobre o que eles pensavam sobre a Joyce, mas de maneira geral, não detalhes específicos que levem a gente a entender o que ela fez. Isso não tem. Vendo todos os depoimentos dessas pessoas, o que eles falam sobre Joyce, eu consigo ver claramente que isso deu uma desculpa, digamos assim, para os investigadores para aceitar, para fechar o caso, para acreditar que nada tinha acontecido. Na verdade, uma mulher adulta escolheu aquilo porque ela era meio assim mesmo. Mais ou menos como quando alguém desaparece, uma criança, um adolescente desaparece, ou até um jovem adulto, entrevistando as pessoas que conheciam essa pessoa, veem que tinha algum problema, é a desculpa que a polícia estava esperando para dizer, foi por vontade própria. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eles chegaram rapidamente a essa conclusão de que foi por vontade própria. Trágico, mas vontade própria. Se tinha alguém para culpar ou não, os detalhes, infelizmente ninguém vai ficar sabendo. Nunca. Faltou interesse, vontade por parte das pessoas próximas de Joyce de olhar mais fundo, de se certificar que essa pessoa invejada que ela era não estava se sentindo talvez mal, perigosamente mal. Ou existia um homem, alguém que talvez os outros não soubessem, mas existia alguém que realmente fez mal a ela. Ela estava fugindo talvez de uma pessoa de carne e osso, ou talvez de uma ideia, uma imagem que ela tinha construído dela mesma e que não dava mais para sustentar. Essas duas opções, e podem existir tantas outras, mas essas duas são quase opostas, mas levam mais ou menos ao mesmo resultado, que é o isolamento. Tanto pessoas que finalmente conseguem escapar de uma situação de abuso, de violência, tendem a se isolar, tanto pessoas que enfrentam dificuldades com a diferença muito grande daquilo que eles têm dentro de si com a imagem que passam. Como eu disse, eu não creio que todos os detalhes vão jamais ser descobertos. Talvez não tenha nenhuma grande verdade para ser descoberta também. De qualquer maneira, independente disso, ou até por causa disso, porque não sabendo os detalhes a gente acaba criando mais opções, esse caso para mim é, sem comparação, o campeão no quesito reflexões de vida. Sei que como encerramento de um caso é frustrante, mas na realidade existe esperança. Ou existia até para Joyce. Afinal, ela provavelmente não estava embrulhando presentes de Natal para si mesma. Cada um daqueles presentes, seja entregue pelo correio ou pessoalmente, eles eram contato. Eles eram um passo longe da solidão. Infelizmente aí entrou uma outra lição que essa história nos traz. O tempo não espera, ele passa. Obrigada.